Eu gostaria de poder compartilhar com os queridos uma mensagem e, antes de iniciar, falar que eu queria que você fosse se apercebendo das implicações da mensagem, entre outras coisas, porque tem muito do meu coração nela, e eu creio que é algo que assim é de importância para nós enquanto igreja. Para quem já esteve na escola bíblica hoje aqui em cima, talvez já viu alguns encaminhamentos, alguns apontamentos na direção do que a gente pretende compartilhar. Então aí você vai ter uma dose dupla aí de algo que eu espero que seja muito bom para você, porque vem a partir da palavra de Deus, né? Eu quero falar sobre unidade. Na verdade, unidade cristã, porque a gente pode construir unidade ao redor de propostas que não são exatamente as do Evangelho, e nem propostas que sejam talvez tão boas, que sejam erradas inclusive. Então eu quero falar sobre unidade cristã. Se talvez você for embora hoje e esquecer tudo que eu falar aqui, eu queria que você guardasse uma frase: unidade cristã, a marca mais fundamental do corpo de Cristo. Unidade cristã, a marca mais fundamental do corpo de Cristo, tem a ver com fundamento, né? E eu queria poder explanar com você pelo menos duas razões que vão fazer com que a gente possa justificar essa ideia. Há duas razões que eu vou propor, poderíamos ter várias outras, os irmãos poderiam até contribuir, mas eu quero expor duas razões pelas quais eu vou justificar que a unidade cristã é a marca mais fundamental do corpo de Cristo. A primeira delas é por conta de um legado, de uma herança que foi deixada pelo próprio Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 17. A primeira razão para a gente poder justificar que a unidade cristã é a marca mais fundamental do corpo de Cristo. Capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos a oração intercessória de Jesus. Alguns chamam de oração sacerdotal, outros da oração sumo sacerdotal, mas é uma oração de Jesus que ele dirige ao Pai de forma intercessória. E que Jesus está fazendo? Entre outras coisas, ele está apresentando diante do Pai a igreja que somos nós. Ele vai falar não só dos seus discípulos nos seus dias, vai pedir proteção para eles, amparo, mas Jesus vai falar também acerca daqueles que deveriam crer ainda durante todo o período da igreja, que está incluindo a gente aqui, é claro. Então no verso 20, nesse momento da sua oração, Jesus diz: não rogo somente por estes, eram os seus discípulos circunstantes ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, esses somos nós, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então veja que Jesus está falando aqui de forma bastante incisiva sobre unidade, e a expectativa de Jesus é que a gente possa ser um nele, da mesma forma que ele é um com o Pai. Então é uma coisa sem cisânia, sem ruptura, não tem fissura. A unidade que é formada entre Pai, Filho e também o Espírito Santo é algo que não tem espaço para nenhum tipo de variação, alguma coisa que pudesse sequer parecer com uma separação. É uma unidade, vou ser redundante, uma unidade unida mesmo. É uma coisa que está compactada, ela está fundamentada, está estabelecida de tal maneira, e Jesus fala... vou repetir o verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. E aí vem a consequência disso: para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então veja que o desejo de Jesus Cristo, e a primeira justificativa que eu trago para você, por que eu estou afirmando, estou justificando que a unidade cristã é a marca mais fundamental do corpo de Cristo? Porque foi algo desejado e apresentado aqui pelo próprio Senhor Jesus como algo basilar, é do fundamento da igreja. A igreja tem que ter unidade. É uma marca
que não pode ser apagada, ou indelével é a palavra que se usa, é uma marca que não pode ser tirada. Deveria ser percebida naturalmente na igreja, já que é algo do seu próprio fundamento, né? Então é um desejo de Jesus expresso nessa oração. Ele deseja a unidade e ele a antevê nas nossas vidas. Jesus, pouco depois desse episódio, vai para a cruz, ele morre, ressuscita, o seu desejo fica expresso e ele deve acontecer na igreja até que o Senhor volte. Então, algo que foi mostrado com com ênfase aqui por Jesus, mas que não foi assim, digamos, explanado. É um conceito que foi passado e nós podemos entender à luz das demais escrituras o que Jesus tinha em mente quando ele mencionou estas palavras aqui. Muito bem, a segunda razão pela qual é fundamental a unidade da igreja é por conta do dever e da responsabilidade da igreja de viver em unidade. Então veja que a unidade é dever, eu estou colocando duas palavras, parecem semelhantes, mas não são. É dever e é responsabilidade. E nós vamos ver então como é que o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, fazendo eco às palavras de Jesus no Evangelho de João. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, lá na carta aos Efésios, com a percepção dessa oração, dessa parte específica falando da unidade na oração de Jesus, ele vai explorar um pouco mais, ele vai abrir um pouco o assunto e vai mostrar para nós as implicações que nós temos enquanto igreja por conta da unidade. Capítulo 4 de Efésios, nós vamos começar no verso 1, nós vamos trabalhar com os versos 1 a 6, e diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Muito bem. Paulo inicia aqui o seu arrazoado num momento da carta em que ele está fazendo uma transição. Nós estamos estudando aqui com excelentes professores da igreja esta carta de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que os 3 primeiros capítulos da igreja, eles falam muito da posição do cristão. Alguns falam que são um pouco mais teóricos. Eles falam do que o cristão recebeu e tem em Jesus Cristo. Aí a partir do capítulo 4, Paulo vai falar mais ou menos o seguinte: tendo em vista o seu status em Jesus, você deve agora proceder dessa forma. Por conta daquilo que você recebeu de Jesus, da posição em que Ele te colocou, do lugar que Ele tirou, do status que nós recebemos por conta da obra da cruz, nós precisamos e devemos agora andar de uma forma que ele vai apresentar aqui. Então ele inicia aí no verso 1, né? E ele vai tratar nesses 6 primeiros versos daquilo que Jesus, como eu disse, tinha em mente lá no Evangelho de João, né? Na verdade, Jesus ele está como colocando da seguinte maneira: tendo em vista os privilégios que vocês receberam como cristãos, e assim nós precisamos entender que nós somos de fato privilegiados em Jesus. Glória a Deus por isso, amém. Então está falando, queridos, tendo em vista, vocês receberam todos esses benefícios, todas estas coisas em Jesus. Por exemplo, eu poderia citar aqui no capítulo 8, vocês sabem recitar de cor, aqui no capítulo 2, versos 8 a 10 de Efésios mesmo, ele diz que pela graça nós fomos salvos. Isso não veio de nós, isso é uma obra de Deus que foi dada. Então no capítulo 4 é como se ele falasse, tendo em vista tudo que eu falei, principalmente coisas como essa nossa realidade, como aí encontrados pela graça de Deus, então existem algumas exigências que nós precisamos observar. É preciso que a gente fique atento para algumas exigências que a palavra de Deus vai trazer, claro, para os cristãos. E ele vai então começar a mostrar agora aqui para frente que dentre essas exigências há uma exigência que Deus faz da sua igreja, que é unidade. Unidade. E a gente vai ver aqui como ele apresenta isso. É uma coisa maravilhosa como Paulo coloca estas coisas. Ao final nós vamos ter uma percepção de que nós podemos ter igreja sem unidade. É possível que existam muitas igrejas que não têm unidade,
numa pequena proporção, em média ou em nenhuma proporção, ou igrejas que têm muita unidade. Na verdade, a unidade que é observada no corpo, como ela é reflexo da própria unidade que tem o Pai, o Filho e o Espírito, uma igreja que tem uma unidade ruim é perceptivelmente uma igreja que a gente pode classificar de ruim, porque ela não traz o reflexo do paralelo que Jesus falou lá em João e que Paulo vai colocar aqui para nós também. Então, a unidade é um bom indicador da saúde espiritual aí. Num certo sentido, capítulo 4, 5 e 6 de Efésios, Paulo vai apresentar para nós a ideia do que é um cristão maduro. Ele vai falar de maturidade. Então, na verdade, o texto vai falar de uma maturidade que é individual e que ela reflete de forma corporativa. E essa maturidade passa pela unidade. Então não pode ser uma maturidade que contemple aspectos totalmente individuais de cada um. Ela é uma maturidade que acontece, mas que ela aglutina. Não é alguma coisa que vai trazer maturidade para nós, para que cada um, como a gente leu lá a partir do verso 17, cada um andando com o seu próprio pensamento. Não, Paulo está apresentando um plano de Deus que traz maturidade para a igreja, que passa pela maturidade individual. E ele vai estabelecer então aí as ideias aí, né, de como a gente pode ter essa postura, essa atitude que é intencional. Então precisamos pensar nisso também. Paulo vai falar para nós de uma atitude que é desejável ser vista, mas ela não acontece de forma passiva, ela é intencional, ela tem que ser buscada. Por isso eu disse, é uma exigência que a palavra de Deus vai trazer para nós. E claro, abro um parênteses aqui, talvez não precisasse, mas tudo aquilo que de nós é exigido pela palavra de Deus é perfeitamente factível, é possível de ser feito. O Senhor não nos delegou nada, que ó, fica aí agora, tá uma bucha aí que ninguém descarga. As coisas de Deus são passíveis de ser feitas, né? E vai ser assim com essa questão dessa exigência aí que envolve disposição pessoal e trabalho. Muito bem, quando Paulo fala rogo-vos aqui, as palavras que estão lá no original traduzida por rogo, é de fato aquele pedido suplicante, é um pedido forte, é uma mensagem assim que está sendo passada. Paulo está instando, é uma coisa assim que ela vem com uma conotação de força, não é um pedido assim do tipo, olha, se der, vamos ver e tal, não. Paulo está falando como quem está colocando algo urgente, algo que é necessário ser feito. Então ele diz, rogo a vocês, rogo-vos, pois eu, prisioneiro, ele está preso, é uma das cartas da prisão, né? Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E vocação aqui tem que ver com um chamamento, né? Muito bem, como Paulo começa a falar para nós dessas coisas? Ele vai dizer que cada um de nós como cristãos tem o dever de andar conforme a posição em que se encontra em Cristo, conforme o chamamento do qual nós fomos alvos. Cristo nos chamou, nos deu uma posição nele, de perdoados, de salvos pela graça mediante a fé, e Paulo está colocando, agora a postura de vocês, ela tem que ser em conformidade com esse chamamento que aconteceu. Nós temos que andar de modo digno a essa posição, né, de modo apropriado, em conformidade com o nosso status atual. É assim que nós precisamos andar, é essa a ideia que ele quer colocar e passar para nós. Tem algo interessante, deixa eu mencionar aqui, eu falei para vocês das possibilidades de se cumprir a palavra de Deus, né? Só voltando um pouquinho antes para ler, capítulo 3, versos 20 e 21, na mesma carta Paulo está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, é pouca coisa o poder de Deus operar em nós? É grande coisa, grandíssima coisa. E ele diz então no 21, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E aí ele começa. Então Paulo, antes mesmo de trazer as exigências, essa palavra eu tropeço, exigência, agora sai. Ele está mostrando que antes mesmo que alguém pudesse lançar a mão de alguma objeção,
mesmo ele tendo feito toda aquela explanação do nosso status, ele fala: olha, vocês têm recebido o poder de Deus, ele opera em vocês, então vocês podem glorificar a Deus. O poder de Deus está no cristão, nós recebemos o poder de Deus para isso. Então quando ele fala que está pedindo de forma veemente para que nós andássemos de modo digno do nosso chamado, essa forma de andar é possível de ser cumprida porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos e devemos andar desta forma. Então o rogo de Paulo é para que a gente possa de fato glorificar a Deus, vivendo de forma digna, conforme a vocação, conforme o chamado de Deus para nós, para todo aquele que é crente em Jesus Cristo. E ele então vai ao verso 2 dizendo como é que estas coisas vão acontecer. Ele vai mostrar um pouco a parte mais sensível de talvez como isso vai acontecer. Então ele fala no verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então olha as atitudes que são esperadas para que a gente possa andar de forma digna ao nosso chamado, já que somos privilegiados, estamos em Cristo. Então ele vai falar de humildade, que é aquela simplicidade, queridos, que nós precisamos ter para poder não só cumprir a vontade de Deus, mas ajudar irmãos a cumprir. Você vai entender mais para frente. Ele estava dessa humildade, não é para você se apequenar, para você tentar talvez viver um tipo, não, eu sou muito humilde, agora eu uso roupa rasgada, assim, eu sou um cara simples, nem corto mais o cabelo. Não, não é isso. Ele está falando de uma humildade que ajuda a fazer interações no corpo de Cristo e ajuda a gente a crescer e levar outros a crescer também. A gente poder condescender com situações onde vai ser preciso que talvez a gente se mostre bem humilde para ajudar, talvez não afundar o irmão, mas ajudar ele a crescer junto. Esse tipo de atitude que ele está falando, dessa humildade. Ele fala também de mansidão, de ser dócil. Ser dócil é ter capacidade e facilidade para submeter-se. Essa é a palavra. Então nessa jornada que nós temos frente ao desafio, conforme está sendo posto aqui na carta aos Efésios, Paulo está dizendo que além da humildade, nós precisamos ser dóceis, ou seja, não ser resistente. Isso deve falar alto ao nosso coração, principalmente se a gente percebe que está numa situação que vai ter litígio com o irmão. Não seja resistente. Joemir Betting certa vez falou uma frase, nunca mais esqueci, muito interessante: quando se está diante do abismo, a única maneira de se caminhar é dando um passo atrás. Há horas que a gente precisa dar um passo atrás, precisa encolher, seja humilde, seja dócil. É hora de parar, é hora de eu me submeter, é hora de eu não ter resistência. Ele está falando disso. Depois também ele fala de paciência ou longanimidade. Não sei porque ainda não sepultaram essa palavra do nosso idioma. Pessoalmente só conheço na Bíblia, eu nunca ouvi alguém pronunciar essa palavra em lugar nenhum. Mas ela fala de paciência. A Tânia está falando longanimidade, né? Fala de uma paciência que é alongada, num certo sentido aí, não é? Mas ela fala também assim de ter calma e de ter persistência nas situações. Essa é a ideia da palavra. Então, olha, humildade, mansidão, longanimidade. E ele vai falar agora algo interessante: suportando-nos em amor, ou seja, tendo capacidade de tolerar. Posso falar isso? Tendo capacidade de aguentar, às vezes, irmão que é mala, que é chato, que é persistente, que é provocador, que é afrontador. Então a gente precisa ter essa capacidade de suportar os irmãos. Queridos, se nós não nos suportarmos, e eu digo em tudo, porque mesmo que você suporte a mim em alguma medida, se em algum momento você não me suportar mais, a gente está quebrando a unidade. Essa é a ideia que o texto vai dar lá na frente. Então, se a gente de fato ama a Deus e quer ter uma igreja que tem unidade, a gente precisa ter essa capacidade de suportar irmão nas suas debilidades, ou até mesmo algo que não é uma debilidade, é uma diferença. O irmão não é inimigo, ele apenas pensa diferente. E a gente precisa ter a capacidade de lidar com isso, ter essa resistência e ser capaz de tolerar. E eu me lembro
o próprio Paulo falando aos Colossenses, acho que é capítulo 3, deixa eu ver aqui, no verso 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Ele vai falar da mesma coisa. Nós precisamos trazer essa qualidade espiritual dentro de nós. E eu sei que você é um cara bacana, querido, mas nós não temos nada disso para oferecer. Isso é obra que o Espírito tem que fazer em nós. Se deixar por conta da carne, a gente tem que trazer um par de luva para cada um aqui, montar um ringue para ter cenas de pugilato aqui, que vai sair todo mundo na mão aqui. Então o Espírito de Deus é quem produz essas coisas em nós e nos dá essa habilidade de poder andar dessa forma. E nesse sentido, queridos, você vê que ele começa o texto e ele vai desdobrar um pouco mais, e eu quero que você pense sempre no aspecto intencional destas coisas. Então assim, não é osmose, hoje eu vou dormir, amanhã eu acordei com isso aqui, olha que bacana, como eu fiquei legal. Não vai acontecer isso, querido. A gente precisa receber isso de Deus e através da prática a gente vai exercitando e estas coisas então vão de fato acontecer em nós. A prova do que eu estou falando é que deve ser intencional e vai precisar de determinação. É que no verso 3 Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, queridos, uma coisa é falar para você: olha, se esforce um pouco. Agora, se eu falar, olha, se esforce diligentemente, percebe o tamanho da coisa? É isso que a palavra de Deus está falando para nós. A gente deve se esforçar de forma diligente, senão, como ele fala aqui, a gente deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, sem esforço pessoal de cada um de nós, a igreja não tem unidade e ninguém está livre dessa incumbência. Nenhum membro do corpo de Cristo está livre dessa incumbência de se esforçar diligentemente para que a igreja tenha unidade. A unidade é espiritual, é uma obra do Espírito. Podemos divergir, sei lá, a cor que vai pintar a parede, isso aí não é questão de unidade. Ele fala que é a unidade do Espírito, aquilo que o Espírito de Deus quer fazer no seio da igreja, aquilo que é revelado na Escritura, aquilo que a gente deve fazer de forma harmônica, tal qual uma orquestra tocando, onde a gente percebe que todo mundo segue a mesma partitura, está na mesma nota, no mesmo tom, não entende de música, mas vai citando as coisas que tem numa música, está tudo acontecendo lá certinho e justo, porque há uma unidade, todo mundo está olhando para a mesma coisa, está pensando na mesma música, está, sei lá, ressoando as mesmas notas lá, e a coisa acontece de forma totalmente harmônica. Então é isso que Paulo está falando aqui, nós devemos nos esforçar, e foi o que Jesus pensou também lá na sua oração, e que a gente vai conquistar com o esforço de todos nós. Agora veja que importante, queridos, ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito, mas aonde ela acontece, ela é vinculada com paz. E daí você pode perceber o seguinte: uma igreja que não tem unidade do Espírito não tem paz. Uma igreja não tem paz. Se não houver unidade no Espírito, nós vamos ficar nos digladiando aí, vai, puxa daqui, vai para lá, faz assim, não é assado, você não manda em mim, vai para lá, quem é você? Assim é uma igreja que não tem uma unidade no Espírito. Então ela não está vinculada, não é? Ela não tem esse vínculo, essa dobradura da paz. Então, queridos, não é possível que nós tenhamos unidade se qualquer um dos irmãos, por exemplo, é um exemplo, citarei outro, tem alguma coisa contra outro irmão. Então a unidade é quebrada, um deles ou ambos perderão a paz e começa um processo deletério, assim, um processo que desconstrói algo que a gente deve experimentar dentro da igreja, que é muito bom. Então o que nós devemos fazer? Ser sensíveis à palavra de Deus. As desavenças são normais da natureza humana, mesmo do cristão. Mas a instrução da palavra de Deus para consertar as situações também nos é dada. Então quando nós temos uma desavença e a gente vai deixando, e lamentavelmente
Às vezes a gente descobre desavenças que já duram alguns anos. Ninguém fez. Mas deveríamos. Talvez já tenham acostumado com isso, mas eu fico assim, estupefato com isso. Então, queridos, desavença, por exemplo, entre membros do corpo, isso é uma fissura, isso é uma trinca, é uma rachadura, é quebra de unidade. Em algum momento um deles falará do outro, e como aquela pedrinha que cai na água e vai criando aquelas ondas lá, não é? O mal vai se instalando dentro do corpo de Cristo. Uma pequena ação, alguma coisa, irmão tem uma coisa contra o outro, o Celso me olhou meio feio aquele dia, eu falei, ele me deu uma resposta dura. Pois é, deu uma resposta dura, eu vou lá e falo com ele, irmão, eu achei que você foi meio duro comigo. Ele vai falar comigo, ele é um bom crente, ele pedirá perdão, eu vou perdoá-lo, acaba ali. Agora, ao invés disso, eu saio, chamo o Tadeu não, que é cunhado dele, Tadeu vai alisar. Eu vou lá atrás do Pedro, falo, Pedro, cara, estou chateado, sabe o Celso? O irmão chegou lá, me deu uma enquadrada, quem ele pensa que é? Querido, é o diabo operando. Isso é o diabo operando para quebrar a unidade do corpo. Uma pequena coisa, como a palavra de Deus diz, uma pequena centelha que é a língua, ela incendeia uma floresta. E aí as coisas começam a ser desconstruídas e a gente para depois no tempo e fica se perguntando por que a igreja que tem o poder do Espírito não consegue fazer grandes coisas. Porque ela está fraturada, está com fissuras, com trincas, com rachaduras, ela não tem unidade, porque a gente não tem feito, como diz aqui, não tem se esforçado diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao invés da paz, nós plantamos um espírito beligerante dentro da igreja, um espírito de guerra, e aí começa fogo cruzado, um toma partido desse, outro daquele. Isso acontece com muita facilidade, a gente precisa vigiar muito e orar. Então, se não for da forma, queridos, como Paulo está colocando aqui, eu estou dizendo aqui, qualquer coisa que tenha ainda exposto irmão contra irmão, deve ser acertado de forma madura e bíblica, como também é imprescindível que se tenha consciência de corpo e que se viva como corpo, como irmãos. Lembra lá o texto de 1 Coríntios 11, que nós usamos na ceia? Paulo diz que nós precisamos discernir o corpo, ter consciência de que aqui é um corpo, é uma unidade. Quando a gente age de forma não orientada pela palavra de Deus, de forma carnal, quando a gente propaga assim, às vezes, fofoca, maledicência, quando a gente é preguiçoso, quando a gente rema contra, essas coisas todas. Então, tudo isso é intentar contra o corpo, é não ter consciência do que é o corpo de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo. Então, a gente tem que se policiar, irmãos, porque o inimigo, como diz a Escritura, ele anda ao derredor procurando alguém para jantar. E ele está esperando exatamente que você, como hoje a gente vive a era do coitadismo, que você daqui a pouco se vitimize por alguma coisa pequena e comece a querer cooptar pessoas para sentir dó de você e monta uma facção contra alguém, contra um pensamento, contra um ponto de... Muito cuidado, queridos, com todas estas coisas. Nós devemos preservar a unidade vinculada na paz. A unidade do Espírito traz paz para o corpo, apazigua o corpo. O corpo vive em harmonia, uma delícia. Estamos em paz, graças a Deus. Quer ver coisa ruim? Você chega na igreja e já lembra que você vai ter que apartear problemas entre irmãos. Eu não reclamo, eu faço com alegria, eu estou aqui para isso e é muito bom restaurar irmão. Mas é triste quando você vê que precisa gastar tempo e energia que podia estar sendo empregado para outras coisas, restabelecendo irmãos aí. Então a gente deve se policiar para andar da forma como o Paulo está colocando aqui, não é? Unidade cristã, a marca mais fundamental do corpo de Cristo. Agora eu vou ler os versos 4 a 6, queridos. E ele continua então dizendo aí, ele fala sobre a gente se esforçar para andar na unidade do Espírito. Não, presta atenção com essa ideia de unidade. Ele diz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está com todos.
Olha que coisa maravilhosa que Paulo coloca aqui, como deve ser o corpo de Cristo. Estas coisas nada mais são do que aquilo que Jesus havia orado profeticamente em João capítulo 17. A igreja precisa ser uma, da mesma forma que eu sou contigo, Jesus falou com o Pai. Eles devem ser um entre eles e um comigo. Então veja, há uma interligação perfeita. E você percebe nesses 3 versos que eu acabei de ler, que Paulo vai separar algumas coisas relativas ao Espírito, ao Senhor Jesus e ao Pai. Ele vai colocar aqui que a unidade da igreja é algo que tem como paradigma a triunidade divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma unidade, uma coisa que não tem divisão, uma única essência. Mas como é isso, pastor? Eu não sei, ninguém sabe até hoje. Não há explicação para a triunidade. O que nós sabemos é que Deus se manifesta em uma essência em 3 pessoas totalmente interligadas, sendo uma só e 3 ao mesmo tempo, e não há cisão, não há cisão, ruptura, não há nada que possa separá-los por um cabelinho que seja. E Paulo vai tomar isso como modelo para falar que assim deve ser a igreja em alguns dos seus aspectos. Então ele vai dizer em primeiro lugar aí que há somente um corpo, seja ele local aqui, Igreja Filadélfia, seja o corpo universal, a igreja de Jesus espalhada pelo mundo, em todos os tempos, desde o dia de Pentecostes até o dia da volta de Cristo em sua manifestação. Há somente um corpo, e nós fazemos parte dele como cristãos. Glória a Deus por isso. Nós fazemos parte. Há um só corpo. E agora nós precisamos olhar que a forma que é posta aqui por Paulo é que esse corpo, ele tem que seguir esse modelo sempre, em todas as épocas, não permitindo que nada perturbe a sua unidade. Há somente um corpo. E ele vai dizer aí também, há somente um Espírito, há só um corpo e só um Espírito. Queridos, o Espírito de Deus é único, não há outro Espírito de Deus, só há um, ele é único, como só existe uma igreja. E ele é indivisível, ele é inseparável, assim nós devemos ser. O que mais ele diz aí? Que há uma só esperança nesse nosso chamamento, nessa nossa vocação. Ele diz aí, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Queridos, nós não temos 2 ou 3 esperanças aqui distintas à luz da Escritura. Nós ansiamos pelo retorno de Jesus Cristo para irmos passar a eternidade com Ele. Essa é a nossa esperança. Não pode haver outra expectativa aqui dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados para essa esperança, com essa expectativa, e um só Espírito fará isso em nós. Isso é o resultado do nosso chamamento, é a obra final, é a consumação da nossa esperança. A nossa vocação é essa. Queridos, eu sou muito feliz porque eu estou aguardando que isso aconteça na minha vida. Haverá um dia glorioso que ou o Senhor virá ao meu encontro e me levará, ou se não, se ele demorar um pouquinho mais, eu vou partir, vou estar com ele, vou estar muito bem também, obrigado. Só chore por mim da saudade, mas não tive perda nenhuma. Quando eu morrer só terei ganho, graças a Deus por isso. É essa a nossa esperança, e da qual Paulo está dizendo, nós devemos ter uma só esperança. Então quando a gente caminha focado no mesmo Espírito, entendendo a nossa vocação, o nosso chamamento, quando a nossa esperança é comum, a gente tem unidade. A gente está se cercando de vínculos, de coisas que vão nos unir, que vão nos juntar aí. Então a nossa esperança deve ser unânime nesse sentido, pela volta de Cristo, conforme revelado pela Escritura, não é? Muito bem, ele vai seguir agora no verso 4, ou melhor 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Queridos, nós não temos 2 Jesuses. Essa palavra não existe, eu criei agora, tá? O plural de Jesus. Não existe 2 Jesuses ou 3. Há um só Senhor. Há um só Senhor. Não tem um Senhor e um patrão de igreja, um pastor mandão, um cara meio excêntrico. Nós nos curvamos a um único Senhor, que é o Senhor Jesus, como Paulo diz aqui. Nós temos uma única fé,
que é o nosso corpo doutrinário que nós aprendemos a partir da palavra de Deus, e nós temos um batismo só. Nós não fomos inseridos no corpo de Cristo de diversas maneiras diferentes. Todos aqueles que são cristãos foram batizados, ou seja, colocados no corpo de Cristo pela mesma fé e do mesmo modo. É uma unidade, irmãos. Nada acontece diferente. Todos nós temos a mesma senda. O que o Senhor está propondo para nós é igualdade nesse sentido, porque a gente se juntando ao redor destas coisas, a gente vai experimentar a unidade que procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim é que nós caminhamos. Então não pode haver dualidade no corpo. Há um só Senhor, como ele diz aí, e um só batismo. O batismo é o que faz de nós todos, igreja, apenas um. Você não precisa abrir lá, mas Colossenses capítulo 1, capítulo 2, eu vou ler para você. No verso 12, olha que interessante, o mesmo Paulo falando aqui: tendo sido sepultados juntamente com ele é Jesus aqui, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Há um só batismo, é esse. Todo crente experimentou esse batismo, foi batizado com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Há um só batismo. Nós temos uma doutrina só, um modo de crer só. Nós temos que ter unidade, mesmo que em alguns aspectos a palavra de Deus diz que nós tenhamos diversidade no trabalho, nos dons, ou seja lá como for. Então não há dois batismos, mas um único, que é no Senhor, porque nós somos uma unidade. Por fim, verso 6, queridos: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja que maravilhoso é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus. Claro, ele fala aqui de Deus o Pai, né? Ele fala Deus e Pai, que é único, nós sabemos. Nós não temos dois pais no céu. Bom, tudo bem, vou abrir um parênteses. Pode ser que você tenha Deus Pai, se teu pai morreu em Cristo, você tem dois pais lá, mas acho que aí o grau de parentesco talvez na morte pode ser que desapareça. Mas como Paulo está pondo aqui, falando, Deus, nós temos um Pai só, nós não temos dois pais, né? E veja que de tal forma ele vai se identificar com a nossa unidade aqui, que ele vai usar muito a expressão todos aqui, mas ela está totalmente vinculada com esse aspecto, que é de todos sendo um. É todos sendo um, não é individualidades fazendo as coisas por sua conta. Então ele diz que ele é Pai dessa unidade que é o corpo. Ele fala, ele é Pai de todos. Se ele é Pai de todos, consequentemente, todos nós, na posição de filhos, temos que andar em unidade perante esse Pai, porque a vontade dele para todos os seus filhos é a mesma. Então a gente vai manter a unidade nesse sentido. Ele diz que ele é sobre todos nós, ele age por meio de nós, essa unidade que é o corpo dos seus filhos, porque ele está em todos nós, exatamente para produzir, para que a gente possa produzir e reproduzir esse modelo de Deus que é a unidade. Então, queridos, Deus atua sobre essa unidade que é a igreja, porque é propósito dele, na sua unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente tenha unidade. E isso é fundamental. Nós não vamos poder ter uma igreja saudável se a gente tiver divisões. O Senhor não vai agir com poder numa igreja com fraturas, porque ela não será reflexo da unidade que eles têm, Pai, Filho e Espírito Santo. Não vai ter um espelho, serão coisas distintas. E o propósito de Deus é agir numa igreja e ter uma unidade como espelho da unidade que as pessoas da triunidade têm. Como eu disse no começo, a unidade cristã é a marca mais fundamental do corpo de Cristo. Agora, como nós poderíamos olhar, além do que você certamente já buscou na sua mente, como a gente poderia pensar em algumas aplicações a respeito dessa unidade que o Senhor quer promover em nós como igreja, né? A primeira coisa é que assim, nós devemos prestar atenção para o seguinte, querido: tudo aquilo que você tem feito visando a unidade do corpo deve continuar a ser feito e deve ser aprimorado. Então, louvado seja Deus por isso. Você é um crente operoso, tem batalhado diligentemente pela unidade do corpo, tem promovido a paz no seio da igreja, tem buscado a palavra, amém.
Glória a Deus por isso. Continue assim e dentro do possível você aprimora isso, para glorificar a Deus, porque é no poder dele que a obra é feita, não é? Então louvado seja Deus por isso. Segunda coisa, como membros desse corpo e responsáveis que somos, conforme o texto, né, em promover a unidade, cada um de nós deve, em algum momento, pode ser hoje, o tempo é curto, mas talvez em casa, consultar a própria consciência, mas de verdade, consultar a consciência com seriedade e reparar em tudo aquilo que eventualmente a gente pode estar fazendo e que intenta contra a unidade do corpo. Nós precisamos retirar de nós, confessar pecado, fazer acerto com pessoas, tem que consertar a situação errada, tudo aquilo que pode promover fratura, divisão no corpo de Cristo, tem que ser lançado fora, tem que ser confessado, trabalhado e retirado. Senão a igreja não tem unidade, a gente não experimenta bênçãos de Deus para nós. Nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos, para separar aquilo que faz ruptura, que traz quebra da unidade, não é? E queridos, eu queria que você pudesse incluir, quando você for fazer esse exercício, coisas que talvez a gente não leva muito em conta, mas é assim, a obra de Cristo, ela tem que ser uma unidade. Então quando você se agrega com uma igreja, você vem e é comprometido aqui, você é compromissado por Deus a colaborar com a unidade. Então veja bem, embora, claro, isso não é uma palavra que é para todos, mas talvez vai ter em alguma medida também algum efeito, mas, por exemplo, queridos, você que não vem em escola bíblica, não medita na Escritura durante a semana, não ora intercedendo pela igreja, leva a vida cristã meia boca e tal, tudo isso é remar contra e é trabalhar contra a unidade do corpo. Porque o objetivo de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, que a gente esteja junto, que a gente se mostre um corpo unido. Então, quando a gente faz eventos aqui na igreja e vê que vem 20% da igreja, 30%, eu sei que cada um tem aí os seus problemas, e eu não estou colocando uma coisa aqui absolutizada de forma que não leva em consideração, claro, compromissos que sempre se tem. Mas quando a gente percebe que tem sempre uma coisa mais importante para fazer do que estar com os irmãos nos eventos da igreja, a gente rema contra e trabalha contra a unidade da igreja. O lugar da gente viver como igreja em unidade é a igreja onde o Senhor nos colocou. Nós devemos ser entusiastas das coisas da igreja e trabalhar a favor delas para promover a unidade. Então, aquele irmãozinho, eu espero que, acho que talvez aqui não tem nenhum, graças a Deus por isso, mas aquele carinha que chega em casa, põe a Bíblia em cima do criado mudo lá e vai pegar só domingo que vem, esse trabalha contra a unidade, precisa pedir perdão a Deus, começar a ler a palavra e trabalhar pela unidade do corpo. Nós precisamos ter essa coesão, todo mundo vai numa direção, sabe o que tem que fazer, está responsabilizado, leu ali no verso 3 que a gente precisa se esforçar para manter a unidade, a gente vai, vou orar pelos meus irmãos, preciso lembrar, meus irmãos estão precisando da minha oração, vou orar por eles, isso é trabalhar pela unidade. Poxa, vai ter um negócio lá na igreja, os irmãos estarão lá, eu quero ir lá porque é uma alegria para mim olhar para cada um de vocês, dar um abraço, ter comunhão, isso é coisa da unidade. E a gente deveria então até pensar nessas coisas quando fizer aí uma introspecção aí nesse sentido, né? Muito bem, o que mais eu coloquei aqui? Dentro dessa ótica, cada um de nós deve assumir seu papel responsável e intencional de imitador de Deus em sua triunidade para preservar a unidade. A gente aprende com a palavra, aprende com o Senhor e a gente vai levar estas coisas aqui para frente. Então agora eu quero fazer um apelo a vocês, queridos, sobretudo aos membros desta igreja. Nós precisamos e devemos estar mais juntos, ser mais solidários, ser mais família. Eu tenho saudade do tempo em que essa igreja tinha um vício espiritual muito maior, um vigor espiritual. Nós éramos uma família de um jeito que nós não temos sido mais. E eu acho que nós devemos restaurar estas coisas. Não para um pequeno grupo, como às vezes tem se esforçado já e tem feito. Isso é uma coisa da igreja, da sua totalidade.
dos membros dessa igreja. Nós precisamos ser mais intencionais no sentido de termos mais comunhão, a gente não marcar um almoço para vir 15 pessoas, um outro evento que vem 20, um culto parece que tem 2 escalas de revezamento, e aí a gente olha e fala, como é que a gente vai ter unidade se a gente não consegue nem estar junto para poder planejar as coisas? A gente fala com metade da igreja numa semana, metade na outra. Onde está a unidade do corpo? Então eu queria que a gente pudesse poder se dedicar um pouco mais para experimentar mais unidade. Nós precisamos fazer isso. Eu creio que isso é possível, deve ser feito, e eu não creio que talvez aí, como se coloca às vezes, que as dificuldades que a vida moderna tem trazido tem nos impedido de ter mais comunhão e unidade. Eu não creio nisso. Eu creio que é possível fazer, se for o desejo da grande maioria de nós. Nós precisamos sentir mais juntos as coisas que nos afligem. Está faltando chorar um pouco mais com quem chora, sorrir um pouco mais com quem sorri, mas de forma corporativa. Não é aqueles 4, 5 que parece que estão sempre ali porque estão se esforçando, mas não podem carregar um piano sozinho. É preciso que haja algo intencional da parte de cada um de nós, senão a gente não vai ter a unidade desse tipo. Eu comentei com o Celso outro dia, lembrando com saudade de antigos acampamentos que nós fizemos, né, Celso? Eram outros tempos, fazíamos acampamentos de 4 dias, depois caiu para 3. Queridos, eu sei que a situação econômica está difícil, eu não quero ser insensível, mas a gente não consegue fazer um passeio de um dia. Eu fui pregar, vocês sabem, há 2 semanas atrás, num acampamento numa igreja do Jardim Ângela, eram 2 igrejas, uma igreja assim, eu posso dizer, não é para depreciar, mas uma igreja paupérrima. Eles conseguiram fazer um acampamento num lugar simplesinho, juntaram os jovens aí. A gente não consegue fazer um acampamento de um dia, e eu creio que é possível que a gente se organize para isso, em que pese a situação econômica do país. A gente não consegue manter um almoço aqui na igreja, os eventos são de poucos, eu listei aqui, as visitas entre os membros são cada vez mais escassas, os irmãos não têm mais, parece que perderam a alegria de estar uns com os outros, sentar ali com um cafezinho, um bolo puma mesmo, não precisa ter nada, só o café. Parece que perdemos a alegria destas coisas, queridos. Onde está a unidade que nós deveríamos ter? Como é que a gente vai experimentar estas coisas? O culto dominical não consegue fazer isso. É uma ferramenta. É preciso que a gente se mexa e se esforce um pouquinho mais, não é? Para a gente poder aprofundar os relacionamentos aí, não é? Acertando problemas, como eu disse, saindo aí dos relacionamentos superficiais e aprofundando. Eu estou falando isso, queridos, não é porque eu tenha assim algum interesse particular, embora também eu tenha. O meu interesse é que eu estou convencido pela palavra de Deus que na medida em que a igreja experimenta mais unidade, ela vai ser mais feliz. E eu quero ter uma igreja de gente mais feliz. Esse é o meu interesse. É gente que está feliz com a sua caminhada com Cristo e que está vendo a igreja funcionar, sentindo que aqui está pulsando uma grande família e a gente vai fazer a obra de Deus. Vocês lembram lá em João, capítulo 17, quando eu li? Jesus termina dizendo que Ele quer que o corpo seja um para que o mundo creia. Querido, sabe que às vezes não há conversão porque não há unidade no corpo. Jesus disse que queria que nós fôssemos unidos e a nossa unidade vai fazer com que o mundo creia que Ele foi enviado para ser o nosso Salvador. Resultado da unidade, além da alegria que a gente vai ter. Então, queridos, eu às vezes também fico agoniado, eu quero fazer muitas coisas. Eu gostaria de poder ter um calendário aí, de poder ter a oportunidade de 5 vezes por semana e cada dia na casa de alguém. É difícil, a gente vai, mas a gente precisa estreitar relações. Nós precisamos estar mais juntos, ser mais unidos e experimentar estas coisas aí, não é? Senão a gente vai ficar distanciado sempre, e poucos que intencionalmente têm feito isso vão experimentar em alguma medida essa alegria, mas ela também não será tão inclusiva quanto seria possível. Então nós precisamos ir atrás destas coisas aí, ter mais comunhão,
ter relacionamentos, de poder abrir o coração, de poder chorar junto, rir junto. A gente vem aqui de domingo, queridos, não vai acontecer essas coisas. Eu tenho na minha mente que uma igreja funciona bem quando ela tem uma escola bíblica que estuda a Bíblia nos seus diversos aspectos. Ela tem um culto onde uma mensagem é pregada e ela vai atingir parte do corpo cada semana de uma forma, conforme necessidade. E ela tem reuniões semanais onde pessoas podem sentar, abrir o coração uma para outra, chorar por problema, compartilhar coisas mais pessoais. Se você deixar para fazer tudo isso num culto ao domingo, a gente não vai fazer isso, a gente não tem feito. Então, ou a gente junta e caminha como uma grande família e vai um apacentando o outro e a gente vai experimentar grandes alegrias, ou a gente vai, eu acredito que pela graça de Deus essa igreja vai durar ainda muito, mas talvez assim impossibilitada de ter a plenitude de alegria que poderia ter se fosse uma igreja mais solidária, mais unida, tivesse unidade mesmo em todas as coisas. Eu preciso da ajuda de vocês para nós fazermos isso. Eu desejo isso, é plano do Senhor. Eu não posso fazer isso sozinho, nem tenho a pretensão. Eu preciso que todos vocês fiquem imbuídos desse sentimento e se esforcem, como diz a Escritura, promovam comunhão, estejam juntos. A gente precisa ter um jeito de estar mais junto, e eu quero poder ver mais vocês. Nós precisamos desejar essas coisas, que isso é uma maravilha. Isso é uma unidade, isso é uma comunhão, isso é uma coisa espetacular. É uma comunhão que é mediada pelo Senhor, isso é maravilhoso. Isso é uma igreja funcionando como a caixa de engrenagens que o Renato mostrou para nós semana passada. E se você seguir o texto de Efésios aí mais adiante, ele vai falar que, seguindo a verdade em amor, no verso 15, nós devemos crescer em tudo. Ele vai falar da gente crescer em Cristo, vai falar de um corpo bem ajustado, com justa cooperação de cada parte. É uma igreja vibrante, uma igreja dinâmica, com vida. E isso que o Senhor quer que a gente experimente aqui. Agora, eu quero que a gente possa orar nesse momento por estas coisas, que você fique desafiado. E eu queria fazer duas perguntas para deixar para nós aqui. Vamos fazer isso? Amém. Eu posso contar com vocês? Amém. Então vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, como o autor de Hebreus diz. De fato, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Ela nos desafia tantas coisas. E junto com os desafios, ó Deus, ela nos mostra que o Senhor é conosco para nos ajudar a cumpri-los. Também nos mostra que o Senhor tem alegrias para nós, ó Deus. O Senhor tem maravilhas para a nossa vida, para a nossa comunhão enquanto igreja local, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, na nossa intimidade uns com os outros. Queremos clamar agora, Senhor, traga unidade para esta igreja, Pai. Junta os seus membros, Pai. Faz com que nós possamos ter uma unidade que reflita a Tua pessoa santíssima em sua triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, totalmente unidos, que nós possamos buscar isso como alvo para as nossas vidas, Senhor. E muito obrigado, ó Pai, porque eu nunca me senti sozinho nessa tarefa. O Senhor me deu sempre homens e mulheres que trabalham para isso, que nós possamos nos deixar contagiar por todas estas coisas, Senhor. Que o Senhor afaste de nós, ó Pai, o ficar com preciosismo nas pequenas coisas, pelo contrário, que nós tenhamos as ambições das coisas grandes, de ganhar almas para Jesus Cristo. Então cuida de nós, ó Deus, e que Teu Espírito possa falar ao longo da semana aos nossos corações sobre todas estas coisas. Queremos Te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.